Oi, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre como aprender um segundo idioma, tanto faz qualquer idioma que seja, ou como ensinar um outro idioma. Então, eu percebi o seguinte: teve uma época em que, assim, por muito tempo, eu fui professora voluntária numa elementary school, uma escola elementar, que aqui no Brasil chama de ensino fundamental 1, né? E eu tinha no meu trabalho direito a 1 hora por semana de fazer um trabalho voluntário. Então o que que eu fazia? Meus filhos estudavam numa escola pública, lá nos Estados Unidos, sempre estudaram em escola pública lá, e eu ia 1 vez por semana como professora voluntária, e no jardim da infância, que seria kindergarten. E aí o que que eu percebi? Que, lá na Flórida é muito comum você receber crianças de outros países. E naquela época mesmo, chegou um menino, acho que era da Colômbia, alguma coisa assim, pelo que eu lembro, não falava absolutamente coisa nenhuma de inglês, nada. E aí, a escola, claro, é preparada, algumas lá públicas são preparadas para receber crianças estrangeiras, eles até têm um programa chamado ESL, que é English as a Second Language, inglês como segundo idioma. A professora teve que passar por um treinamento oferecido pelo governo, para dizer que ela estava apta para receber uma criança estrangeira na sala de aula, isso eu achei muito bacana. Então a forma de integração, a forma de acolhimento dessa criança acontecia de uma forma muito natural. E aí eu percebi o seguinte, a criança chegou lá sem falar nada. Passou pouco tempo, essa criança, ela assim, imitava tudo que as outras faziam, né. Então o que as outras, sei lá, pegavam uma coisa, ela pegava, ela saiu, ele saía, então essa criança estava sempre acompanhando. Depois de alguns dias, mais ou menos, algumas semanas, eu percebi que esse menininho, ele criou um outro idioma. Ele começou a falar umas coisas, umas palavras lá que eu falava: "Nossa, mas nada a ver". E a professora, ela me falou assim, essa professora é minha amiga até hoje, nossa, já faz mais de 20 anos que a gente se conhece. E ela disse na época, ela falou assim: "Olha, o que acontece é o seguinte, ele está tentando imitar o inglês, ele está tentando imitar o som do inglês". Perfeito. E por mais engraçado que pareça, as crianças americanas conseguiam mais ou menos entender o que que ele estava querendo. Era até engraçado de ver isso. Passados 6 meses, essa criança estava falando inglês fluente, sem sotaque nenhum. Incrível. Neuroplasticidade de uma criança também é outra história, mas é importante falar sobre isso. Que isso é uma coisa que fica na memória da gente, né, é uma coisa primitiva, infantil, então o cérebro teu cérebro já passou por isso antes. Então só tem que fazer ele lembrar mais ou menos como funciona esse processo. E aí eu percebi o seguinte, toda vez que eu via, às vezes, alunos muito bons, né, alunos avançados, às vezes tinha domínio perfeito de gramática, de leitura, de escrita, a escuta mais ou menos, mas para falar, um caos, muito difícil. Aí eu percebi e falei: "Não, espera aí, tem alguma coisa errada. Sistema de ensino, como é que a gente aprende um idioma? Nosso idioma natural, idioma de casa, como é que você aprende o seu idioma?". Então você lá nasce a criança, o bebê começa a escutar os sons dos adultos, essa criança, esse bebê começa a imitar esses sons, né, ele começa a emitir alguns sons, e aí percebe que alguns sons até consegue chamar atenção mais que outros, né, e aí essa criança aos poucos vai aprendendo algumas palavrinhas, como chamar a mãe, como chamar pai, água, qualquer coisa, sei lá. E aí aos poucos os pais vão lapidando, né, esses adultos vão lapidando essas palavras da criança. E ela começa a perceber que, sei lá, isso aqui, uma caneta, água ou qualquer coisa assim, ela começa a associar aqueles sons com os objetos. E daí por diante essa criança vai começar a falar, fala errado, vai aprendendo, os adultos vão corrigindo, ela vai vendo, enfim, um pequeno papagaio, né, vai repetindo e vai aprendendo. Depois é que essa criança só vai para a escola, que ela vai ser alfabetizada, que ela vai aprender a ler, escrever e tudo mais, né, aprender alfabeto, enfim. Então, todo o processo que é feito para se ensinar um idioma, hoje eu vejo que está errado. A melhor forma de você aprender como você aprendeu o seu. Seu cérebro já conhece isso. É uma questão de relembrar, né. Então, a melhor forma é de você entrar no idioma pela escuta. Começa escutando bastante e depois você vai começar a falar. Então, o que eu digo para os professores que ensinam, vamos supor, qualquer outro idioma, que é muito mais rápido. Você evita esse negócio de ficar dando livro de gramática, porque tem uma hora que acaba ficando cansativo, você não sai daquela gramática. Tem alunos que vêm fazer aula comigo e falam assim: "Nossa, eu já nem sei quantas vezes eu comecei gramática, que eu já
fiz em tantos lugares, não sai daquilo. E é frustrante, porque a melhor coisa que tem é você conseguir falar, você conseguir se comunicar. É tão recompensador, né, você conseguir isso. Então, o processo é esse, é ir para as notícias do que está acontecendo no dia de hoje, o que que tem na internet, o que que está acontecendo, fala sobre uma série, é forçar o aluno a ir associando sons, palavras, imagens, e aos poucos isso começa a fluir. E é lógico, a gente não tem todo esse tempo que uma criança tem para aprender, né, de depois ir para uma escola, mas aos poucos você vai moldando, você vai se moldando também com gramática, vocabulário e tudo mais. Mas essa é a melhor forma que eu já vi até hoje, em todos os meus anos de experiência, é você aprender pelo exemplo, você aprender pelos sons, e isso se torna uma coisa muito mais natural. E no fundo, depois, no fim, você acaba nem precisando aquilo de ficar pensando no seu idioma, traduzindo para outro, porque teu cérebro vai associar isso de uma forma natural, como ele já aprendeu antes, quando você também era um bebê. Obrigada, é isso aí. Até mais.